Olá, boa noite, como vão vocês? Estamos novamente com Conexão Reconvexo, que é uma alegria para nós estarmos aqui toda semana para bater papo, para conversar, para dialogar, para compartilhar experiências, para aprender e também para ensinar, porque toda interação humana produz algum tipo de ensinamento, de conhecimento. E o Conexão Reconvexa é esse espaço de diálogos, onde nós vamos passar aqui a trazer e a discutir sobre os desafios vivenciados pela pessoa com deficiência, sobretudo. Esse dia a dia que é tão desafiador, poder registrar essas experiências de superação, compartilhar dicas, recomendações, inclusive para a qualidade de vida e principalmente, que é o grande norte, que é a grande missão do Instituto Leão Reconvexo, o alcance de direitos. E nesse episódio maravilhoso, estamos aqui sorrindo largo, porque nós vamos receber a nossa querida Miriam Chaves de Medeiros. A Miriam Medeiros, que esteve conosco na conferência do ano passado, aqui em São Paulo, né? Foi a 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil. Nós tivemos experiências riquíssimas com a Miriam, com a sua irmã, com o seu irmão, né? Um trio incrível de pessoas, também afetados pela Lyon, e nós pudemos aí compartilhar informações naquela época e também vivenciar alguns workshops na conferência. Foi muito bacana. E hoje nós temos a alegria de receber essa mulher linda, essa mãe, essa vendedora do ramo de modas, trabalhou com lojas de altas grifes aqui em São Paulo, em ruas famosíssimas, badaladíssimas, que está afetada pela Lyon desde 2020, né? Assim como os dois outros irmãos, ela também tem essa doença, a doença rara, a neuropatia óptica hereditária de Leber, só que como a grande maioria de pessoas que vem nesse canal, não para a vida. Essa mulher é ativista por inclusão social, ela é atleta, ela faz musculação, ela faz corrida de rua, já organizou corridas de rua com participações expressivas de pessoas com deficiência aqui em São Paulo e se mantém sempre em movimento, superando esses desafios todos, e hoje vem aqui contar para nós como anda a vida, qual a sua expectativa para 2023, seus projetos. Então, seja muito bem-vinda. Ela está na tela, junto comigo, Valéria Silvestre, que fala aqui de São Paulo, com o Alexandre Brau, que está lá no Pará, e o Pedro, que está no Paraná. Vamos deixar os meninos dar a saudação deles e, na sequência, nós passamos a palavra para a Miriam. Pedro? Boa noite, pessoal. Valéria, Alexandre, nossa convidada, Miriam, obrigado por ter aceitado aqui o convite. Prazer te receber. E vamos lá bater papo com a Miriam, que ela tem muita coisa para contar para a gente está ansioso já. Oi, Valéria, Miriam, Pedro, boa noite. Prazer receber a Miriam aqui hoje e por ter essa oportunidade de poder trocar experiências e histórias de vida por aqui. É isso aí. Miriam, a palavra é sua, dá uma saudação. Aliás, a Miriam, ela arrastou um chat assim, sem precedentes. Pessoa conhecidíssima em São Paulo, o chat está lotado. Uma querida, dê a sua saudação para o seu público aqui. Esse público, por favor, aproveite a oportunidade, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe essa entrevista e muitas outras que nós temos pessoas incríveis, assim, é tudo nesse nível, tá? A régua aqui é muito boa, porque é tudo no nível da Miriam, nível do Pedro, do Alexandre, Fernanda Lloyd, é uma turma, assim, porreta, um pessoal muito especial. Boa noite, querida, seja bem-vindo ao nosso amado canal. Boa noite, Pedro, Valéria, Alexandre e todo mundo que está aí do outro lado da tela, né? Que eu estou um pouco nervosa, a primeira vez que eu falo da minha experiência. Todo mundo que está aqui, né, já conhece a minha história um pouco, algumas antes, outras depois. Mas assim, falar para todo mundo ao mesmo tempo é a primeira vez, então eu confesso que eu estou um pouco nervosa, mas acho que é um prazer, né, para mim, antes de mais nada, poder dividir, né, compartilhar, na verdade, um pouco dessa minha experiência. Como a Valéria falou, nesse grupo eu conheci histórias fantásticas que me ajudaram, né, no momento que eu mais precisei, a entender que você não está sozinho, você não é o único na multidão, né? Que você tem mais pessoas
que, assim como o seu problema, né, elas superaram e elas tiveram possibilidades muito maiores, né, do que, assim, a gente naquele momento que, né, o Pedro pode falar, o Alexandre também, que parece que sua vida acabou. Essas histórias reais, né, elas mostram para você que não, que a tua vida não acabou. E é para isso que eu estou aqui hoje, para contar um pouco disso. Valéria, deu uma cortadinha. Uma cortadinha. É isso aí, a vida não acabou, é uma outra maneira de se relacionar com a vida, né? E aí eu quero, né, perguntar para você, você é mãe, né? A sua menina é um pré-adolescente, né? Ela está entrando aí na adolescência, está linda. Sim. Sim, eu tenho uma adolescente vai completar 16 anos, né? Uhum. E uma das preocupações enquanto portadora, né, dessa doença rara, que eu não gosto de chamar de doença, mas enfim, é que além de ter, né, de ser acometida, eu também sou portadora, né, carreadora da doença, né, que é uma doença de DNA mitocondrial, a gente já sabe disso, então é uma doença de DNA materno, ou seja, além de eu ser mãe e portadora, eu transmito, então é uma preocupação ainda maior, né, só que hoje, né, assim, já 3 anos passaram e com toda essa experiência que eu tenho, a gente tem até um preparo, assim, emocional para passar para os nossos, né? Diferentemente do que eu tive na minha época. Assim, eu tive um suporte, sim, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu tive um grande suporte no meu acometimento, mas o que a gente percebe é que a grande maioria não tem esse suporte. E é onde que eu cito a importância de um instituto como esse, que é algo, assim, especializado, né? Porque existem muitas doenças raras, a gente nem imagina o quanto tem, não só na parte da visão, mas também, né, intelectual e não só física. E cada vez mais também tem surgido doenças novas e raras e quase não tem esse suporte, né, de órgãos especializados para tratar, para acolher, né, nem tratar, porque às vezes não tem tratamento, mas o acolhimento ele faz toda a diferença, porque como que o indivíduo vai lidar com aquela nova situação, né? Não é simplesmente ir lá no médico e falar assim, tua vida acabou, como eu ouvi do médico, vai para o INSS, tua vida acabou. Não, não é assim. Ali você está dando uma sentença de morte para a pessoa, porque mesmo que você não dá um diagnóstico, você vai morrer em 6 meses, que isso também é uma sentença de morte, mas o fato de falar para você, imagina, uma pessoa jovem e as doenças, elas acometem pessoas de várias idades, né? E uma pessoa jovem, cheia de vida, né, mãe e até outros, né, outros tipos, né, ela se vê como? E agora, o que eu vou fazer? Então, é essa questão que eu trago aqui, né? Um instituto como esse, um órgão como esse, né? Não posso chamar de órgão, mas que dá esse amparo, esse suporte, até não só emocional, mas também de caminhos que fazer, como fazer, entendeu? Uma coisa assim bem mais elaborada, né? Com bastante informação sobre a doença que você tem, né? É uma forma de a gente caminhar junto, né? Se apoiar até que a gente tenha a cura, porque ela não existe ainda, ela está chegando, vai chegar, se Deus quiser, mas enquanto ela não chega, a gente tem que se ajudar, né? Dar as mãos e ter qualidade de vida, né? Buscar os nossos direitos e tudo isso que a Miriam vem comentando. O Instituto é muito importante por isso também, né? Que aqui a gente se encontra, a gente se identifica com pessoas que passam pela mesma situação e a gente se apoia, né? Então, é isso, é saber conviver com algo que ainda não é tratável. Ainda, né? Será, mas ainda não é. Exatamente. E hoje o seu nível de acuidade visual, em termos de percentual, qual é, Miriam? Você consegue mapear isso para nós? Sim, então, eu costumo dizer que eu perdi mais de 80% da visão. O que isso significa na prática, né? Eu até brinco assim, você já nadou no rio sujo e turvo, né? Aquela água barrenta? Por quê? Porque eu enxergo a visão central, ela é toda embaçada, eu não tenho nitidez quase que nenhuma. As visões periféricas, né? O Pedro talvez possa me corrigir, acho que é periférica que fala, né? Elas são preservadas, porém, como eu tenho muito pouco tempo, é isso, né? Como eu tenho muito pouco tempo de adaptação, né? Embora eu acho que eu estou bem adaptada, mas eu não sei utilizá-las, assim, como, por exemplo, meu irmão, a minha irmã, que já tem mais tempo, acho que o Alexandre também, né, Alexandre? Me corrija aí se eu estiver errado, você tem mais tempo.
Então, eles Parece são que mais a gente espertos, assim. O tem. que é o natural? É a gente olhar para... Perdão. A gente parece que tem uma acuidade visual parecida. Ah, tá. Então, Você no usa caso, o que eu bengala, né, costumo Miriam? dizer? Então, eu não uso a bengala porque eu sou meio daquela turma que, tipo, quer usar o resíduo, né? A gente ali, eu tenho um resíduo, vou usar. Como a doutora Bia falou, Bia, você precisa usar o resíduo, né? Me marcou muito aquilo, porque eu sempre utilizei o meu resíduo, nem sabia que falava resíduo, mas eu sempre fui meio teimosona. Não teimosona, mas teimosona do bem. Tipo, eu vou encarar. É tanto que a minha fala, quando eu saí do pronto-socorro, eu falei, eu vou encarar isso. Não sabia como, mas eu sabia que eu ia encarar, né? Eu sou um pouco assim, destemida nesse sentido. Eu vou encarando, entendeu? tá Às certo. vezes a gente se machuca, mas foi muito Eu te importante perguntei porque eu encarar me de lembro na cabeça. conferência, a sua irmã estava te mostrando umas bengalas, né, quando a gente estava batendo Então, ela, papo. ela chegou a me dar uma bengala, sim, né? Eu fiz a aula no Instituto, aliás, Fundação Dorina Nobil. Eles dão todo um acolhimento, um suporte, né, para a pessoa com baixa visão, deficiência visual, né? Enfim, a gente ainda está lidando, né, Pedro, com essa questão do Dos nome, né? termos, Mas exato. enfim. Uhum. E eu fiz chama aula de mobilidade. Eu não fiz toda a aula, porque eu fiz acho que 3 aulas e eu comecei a ficar um pouco. Eu não vou dizer que. Mexeu um pouco com o meu emocional, não vou dizer para vocês, mas assim, eu Uhum. falei, cara, eu não quero me ver dependente de uma bengala. Eu sei da importância dela, até porque, assim, eu costumo dizer, tá? Assim como um cadeirante, ele tem ali um elemento, né, que diz, olha, eu sou cadeirante, olha, eu tenho um problema. Nós, o baixa visão, eu digo que a gente... Aliás, eu digo não, eu ouvi isso lá. Vocês são parte invisível da população. Eu falei, ops, eu não sou uma parte invisível da população, eu não me enquadro nessa questão. Só Uhum. que, ao mesmo tempo, eu entendo, tá? Que a bengala, ela é uma informação, né? Poxa, eu não estou portando uma bengala. Uma mulher como eu que, né, anda toda arrumada. E também se confunde muito isso, né? Deficiente visual, ou deficiente de alguma coisa com uma pessoa, Falta de Um né? cuidado, coitado, né? um Aquela coitado, imagem, falta de Entendeu? Então, cuidado, eu já. um coitado com uma pessoa que não tem condições. Isso. Não, a cabisbaixo, gente sabe? fala isso Coitadismo, aqui né? sim, porque isso é o capacitismo, né? Esse é o preconceito, que coloca a pessoa com Isso, deficiência exatamente isso. naquele lugar que Eu é tive na uma esquina experiência uma vez passando um muito chapéu. rápida. Isso, e isso está sendo quebrado cada vez mais. Quando a gente coloca esse Exatamente, canal no exatamente. ar e traz Não aqui. desmerecendo o cara que passa Não, chapéu, não, mas, né? mas nós entendemos o que você quis dizer. Quando nós trazemos aqui no canal pessoas fazendo Sim. mestrado, doutorado, funcionários públicos, comerciantes, Sim, sim, né? sim. Pessoas que têm profissões diversas, pessoa de TI, como o Alexandre, pessoa advogado, como o Pedro, a Fernanda Lloyd, que vai O entrar próprio agora meu irmão, na né? nossa sala, que estava esperando aqui uma deixa para levantá-la aqui, trazer a Fernanda Lloyd, que é jornalista. A gente rompe com este lugar de que a pessoa com deficiência é o que está na esquina passando o chapéu. Isso acabou. Isso é uma pessoa que foi vítima de uma sociedade, a sociedade é defeituosa. A sociedade tem deficiência, a sociedade tem problemas. Porque Exatamente. uma sociedade que coloca à disposição da sua população toda a forma de adaptação, com respeito, com dignidade, né, com equidade, nós nunca mais vamos ter o desprazer de ver um outro ser humano nessa situação de coitado. Fica aqui meu manifesto, desculpa te interromper. Exatamente. Né? Agora, a Não, imagina. bengala, o Alexandre é uma das pessoas que mais fala aqui da bengala. Eu acho legal colocar vocês dois na Sim, mesma tela, né? Porque são duas percepções de uso muito diferentes, né? sim. Ai, cortou, que pena. Cortou, acho que foi quando eu falei. Libertador, né? A bengala, ela dá a possibilidade da pessoa ter mais segurança nas ruas. Ela não é uma informação para o enxergante. Ela é um EPI, ele é um item de segurança para a pessoa que tem deficiência e que lida com buraco, com farol que não tem áudio, né? Com várias situações Sim. no meio da rua, atrapalhando a circulação. Então, a bengala acaba tendo
essa função. Alexandre, se eu estiver exagerando ou me metendo num assunto que não é meu, por favor, fale, né? Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou aqui aprendendo com vocês. E aí, depois do Alexandre, a Fernanda dá uma boa noite dela, que ela entrou aqui na sala. Ah, sou eu? Isso Sim. mesmo. O assunto aqui é bengala, e ele tem aqui umas 3 bengalas, né? Nossa, sim, aprendi muito com ele. Com relação ao que a Valéria falou, com certeza isso. E a segurança vem em primeiro lugar, né? Que muitas vezes a gente se confia muito com a visão periférica, mas a gente perde muito a noção de profundidade e distância. Então, com a bengala, você tem uma certeza onde você vai pisar, você evita muita coisa. E as pessoas também, a maioria, você já evita, mas tem outras que não sabem nem o que é uma bengala. Então, bem tranquilo. E, geralmente, quando você vê que a pessoa está curiosa, você percebe como ela chega em você. E tem outras não, que já chega mesmo para lhe machucar, sem pingo de compreensão. É isso aí. Alexandre, Pode falar. Queria fazer uma pergunta para você. Você só sai de casa com bengala ou você, dependendo, vou ali na esquina, vou num lugar que eu... Porque assim, a gente acaba tendo as estratégias, né? Aqui eu já conheço esse lugar, porque de tanto você ir, você fica, né, conhecido, né? Aquela expressão. Eu chego até de olho fechado, né? Eu não sei se essa expressão pode, mas enfim. Aliás, eu tô hoje em dia, aprendendo, tá, gente? Eu brinco que eu sou aquela criança aprendendo a andar, então... Tá certo, amigo. Tem que tomar cuidado com tudo. Mas, enfim, então, assim, a pergunta é, você só sai de casa com bengala ou dependendo, eu vou ali na padaria, que é perto, aqui, eu arrisco sem a bengala? Porque, assim, eu não saio de casa com bengala, mas não é nem porque não quero, é porque não é hábito. Eu tive uma única experiência com a bengala mesmo, assim, e, assim, eu fui meio que... Eu vou brincar, assim, o termo que eu vou fazer. Eu fui a atração do lugar, porque eu tava de óculos, né? Toda fashion, toda arrumada, que eu só saio assim na rua, quem me conhece sabe. E a meu marido comigo, e o rapaz no metrô começou, tipo assim, né? Aquele termo, nossa, tomar conta dela, porque não sei o quê, né? Dando uma lição de moral nele, e ele, não, eu cuido sim, papapá. Ele tinha uma espécie de remorso dentro dele, uma questão, como diz o Pedro, questões, cada um tem uma, eu não me esqueci disso. Exato. Então eu falei, não, eu não quero ser a atração do lugar, e a gente enfrenta um pouco isso, eu troco figuras, né, com meus irmãos desde sempre, de tipo, eu não quero ser a atração do lugar. Meus irmãos, a gente brinca até sobre isso, né, eles são os reis dos disfarces, eles nunca contam de cara num lugar que, eu sou portador de baixa visão. Não, meus irmãos passam batidíssimos, sem, né, eu que agora estou dando menos bandeira, mas eu já dei muita bandeira. A primeira bandeira que a gente dá, né, é o celular na cara, e eu não me importo de verdade com o que as pessoas pensam. Como eu disse, né, no começo eu ainda estava trabalhando, então eu precisava falar com o pessoal do trabalho, as clientes, então eu precisava, era a minha sobrevivência, então eu não estava importando com o que os outros pensavam. Nossa, o que ela está olhando? Não, e isso foi fazendo parte até da minha segurança, da minha aceitação, vamos dizer assim. Então, é isso que eu queria perguntar aí para o Alexandre. Desculpa aí, eu dei uma desviada, mas era isso, tá? Se você só sai... Não desviou nada de jeito nenhum. Desviou nada, é isso mesmo. Isso aqui é um bate-papo, é a nossa mesa de bate-papo. A Fernanda tinha comentado, aprendi muito com essa situação das bengalas, né? Deixa ela completar o comentário dela e dar uma boa noite. Tudo bom, Fernanda? Bem-vinda, querida. Tudo bem, que bom que eu consegui entrar na sala, então eu vou ser bem breve, porque o papo está muito bom. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, eu vou na sequência aí, não vou ficar com formalidades. Boa noite para cada um. Não, boa noite, Fê, que só estava faltando você chegar, então tá tudo certo. Tá, nossa, eu tô adorando, assim, esse papo. Eu estava ouvindo e tentando resolver meu pepino aqui. Mas, assim, eu aprendi muito com o Alexandre, com essas questões, assim, da bengala.
depois que a gente vira baixa visão, a gente começa a saber muita coisa, se informar de muita coisa, né? O próprio termo baixa visão, eu não conhecia nem um pouco a respeito disso, né? De acuidade visual, nada. E, por exemplo, com o Alexandre, eu conheci mais sobre os materiais das bengalas, sobre a altura da bengala. Nossa, eu converso, eu falo, e o que é do Brasil, e o que é de fora e tal. A bengala atual do Alexandre é 1,70 m, Lê? 1,60 m. 1,60 m é da minha altura, né? Então, assim, quando você fala, é uma bengala grande, né? É maior do que a gente imagina. Muleta e bengala, isso foi a Val na entrevista, que ela falou da diferença de muleta e bengala. Piso tátil, é muito interessante você reparar nos pisos táteis, como que é construído. Então, assim, é um universo novo a descobrir e assim, o que nem você estava falando, sabe, Miriam, de você se virar, cada um tem uma forma de viver, né? De transitar pela cidade. Eu falava muito, eu sou deficiente visual, eu não enxergo direito e tal. Depois eu comecei a pensar, tá, e se eu falo isso para alguém ali meio mal intencionado? Então, primeiro eu vou me virando, né? Mas é uma coisa que eu sempre repito que é horrível, porque a gente não tem nada na cara, a menos que alguém use uma bengala. Então, e ainda assim é estranho, porque às vezes a pessoa tem um resíduo visual e enxerga alguma coisa, né? E chegam a duvidar, né? É horrível, mas acontece, né? Acharem que ele está mentindo. Muito, nossa. É por isso que eu já falo logo sobre deficiente visual, já corta qualquer assunto de médicos ou coisa do tipo. Pronto. Ale, eu uso hoje em dia o 10% de visão, sabe? Eu sei que isso já dá um choque. A pessoa fala, nossa, então não enxerga quase nada. Então eu já falo, eu tenho 10% de visão central. É o quase cego. Eu falo, olha, às vezes eu pergunto o preço, aí a pessoa olha, aponta a etiqueta, que eu já tô com o dedo na etiqueta, né? Apontou para você, tá ali, aí é onde eu falo, vou ter que dar palestra, vou ter que palestrar, né? Porque começou, abriu o horário, meu horário. Abriu o bate-papo. Porque às vezes as pessoas, e é aquilo que a gente volta a dizer, né? Como o Alexandre falou na outra live, a base, né? Como mudar o pensamento das pessoas. Vem da base. Se não tiver um ensino, né? Eu vou falar aqui, tá, gente? Uma matéria, alguma coisa na escola para ensinar as crianças, até porque isso eu também ouvi lá na fundação. A deficiência visual, né, foi a última das questões a ser reabilitada, porque você imagina que antigamente é assim, você tá cego, você tá com baixa visão, fica em casa que sua vida acabou. Não existia reabilitação para deficiência visual. É tanto que o meu irmão, ele tem há 30 anos, e, né, como cada um de nós teve numa idade muito diferente, imagina que naquela época, quase 30 anos atrás, né, praticamente, não tinha as informações que nós temos hoje, não tinha tecnologia. A minha mãe saía correndo, tipo, 5 da manhã, enfrentava perua da prefeitura para ir numa cidade que tinha um hospital um pouco maior, mas também, assim, era tratado como atrofia do nervo óptico, ou seja, tudo era atrofia do nervo óptico. Ou você é cego, que era glaucoma, que são as doenças mais convencionais, né, da visão, glaucoma e as catarata, outras, né? Catarata, que hoje a maioria já tem atrofia do nervo óptico é o sintoma, né? Não é o nome da patologia. Exatamente, mas assim, então, o que a gente falam tinha? Sintoma e não dizem o que é, né? A gente tinha isso. Atrofia do nervo óptico. É tanto que quando eu, né, aí vamos talvez entrar aí na questão do meu acometimento. Quando eu fui acometida, né, como eu digo, diferentemente do que eu ouvi os relatos no grupo, né, do pessoal do Lyon para Lyon, a grande maioria fica naquela saga, caçando informação, buscando a informação. Por isso que eu falei aqui a importância de um instituto como esse, né? Indo de médico em médico, batendo cabeça, às vezes viaja, né, atrás até, desculpa o termo, até de curandeiros. Por quê? Porque não tem a informação, né? Eu falo que eu fui muito privilegiada nesse sentido, porque eu vou rebobinar um pouco aqui a fita, tá, gente? Começou a pandemia lá atrás, eu falo a primeira onda da pandemia, porque fechou-se tudo, aí a gente foi para casa, né? Ninguém podia trabalhar, e eu fazendo sempre fui do esporte,
Aí eu fazendo meus Cooper, né, na rua. Aí eu vi, assim, um horizonte, parece que vinha... Falei, nossa, esse horizonte tá... E esfregava o olho, né? Um pouco antes, eu comecei assim, eu fazia assim para enxergar a etiqueta, né, das roupas e as letras fugiam um pouco, mas a gente brincava, ai, nossa, preciso no oculista, preciso... Aquela brincadeira que a gente leva, né, não leva a sério. Eu tive um quadro há uns anos atrás, e você vê, por ter na família, eu sempre fazia ali anualmente um acompanhamento, um mapeamento de retina, mas nada que pudesse ali falar, olha, você vai ter, você não vai ter. Tanto que a informação que eu tinha era, não, você não vai ter, você é a única que provavelmente não vai ter. Quer dizer, provavelmente não é uma certeza, mas tudo bem, né? Aí o que aconteceu? Eu liguei pro meu irmão e falei, nossa, cara, não é por nada não, mas assim, eu tô enxergando bem embaçado. Aí ele falou assim, não fica preocupada também, mas também não despreza, né? Mesma coisa eu fiz com a minha irmã, um desabafo, nossa, não sei o quê. Ela falou a mesma coisa, olha, não demora muito para ir atrás, mas também não fica aí nervosa, ainda brincou, ela vai ficar uma gatinha de óculos, né? Falei, nossa. Isso foi mais ou menos, né, final de março, começo de abril. Aí uma pessoa que até então tinha uma filha que passa, né, fazia um tratamento no Hospital São Paulo, falou assim para mim, olha, vai no pronto-socorro oftalmológico. Olha a ignorância da gente. Eu nem sabia que existia pronto-socorro oftalmológico. Para mim, pronto-socorro é baleado, quebrado, né, enfim. Falei, nossa, pronto-socorro oftalmológico, né? Mas beleza, eles atendem uma pessoa que chega com queixa de perda de visão, né? Falei para minha irmã, vai comigo porque eu tô com medo, né? Que eu já sabia o que era, gente. Assim, no fundo eu já sabia o que era, mas a primeira coisa que você faz é negar, né? Você não vai ficar pensando pior. Aí a minha irmã foi comigo, eu fui ao Hospital São Paulo, e quando eles começam a fazer os exames, naquela sala escura, eles não estão vendo nada, porque não tem o que ver, né? Aí aquele silêncio, ele é assim, ensurdecedor, porque você fala, cara, e agora, né? Eu sei o que é, e se eu falar para eles, aí eles querem, eu falei assim, eu posso chamar minha irmã que tá lá fora para falar com vocês? Aí quando eu fiz isso, eu chamei minha irmã, e eu tava gelada, porque o silêncio deles já tinha me falado, né? Eu falo que eu levei o diagnóstico para eles. Aí a minha irmã começou a falar, olha, a gente tem assim na família, eles não falavam. Aí tava a chefe da neuropatia lá, que eu não me recordo o nome, mas enfim. Aí tinha um doutor lá que falou assim, vem aqui na quinta-feira. Acho que era isso, mais ou menos. Eu vou te atender no ambulatório. Gente, naquele dia mesmo, eles já me fizeram tomografia, exame de sífilis, exame de sangue, uma bateria de exames sem me falar nada. Sem me falar nada, a cetácea não tá. Só que eu já sabia o que era, né? E dilataram minha pupila, aquela coisa toda que o Pedro sabe muito bem, o Alexandre sabe muito bem, a Fernanda, né? E você fica mais nervoso, porque você não, ninguém fala nada para você, não é isso, é aquilo. Foi quando a doutora lá falou assim, tem um remédio, idebenona, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, dentro de mim eu falei, caramba, será? Você não quer acreditar, porque o que eu ouvia? Nervótico atrofiado, a gente conhecia como Leber, né? O nome Leber, o Alhon, eu vim conhecer a sigla depois, mas naquele momento foi uma esperança, foi uma grande esperança. Aí eu saí dali, nossa, uau! Quando eu peguei a receita, que eu fui pesquisar, eu falei, não tem condição, uma medicação extremamente cara, eu nunca vi nada daquele jeito. Eu já ouvia falar, né, medicamentos caros custeados pelo governo, mas era uma coisa assim na TV. Quando é com você, você fala, e agora, né? Enfim, saí de lá, fui acompanhada a princípio semanal, né, semanalmente. Como estava com a pandemia, nem tinha ninguém lá, então eu meio que fui entrando assim. Eu trato no setor de glaucoma, como a gente até comentou, né? Não existe um setor próprio para Lyon, não existe, porque é uma doença rara, né? E aí, chegando em casa, né, tudo fechado, eu falei, esse YouTube tem que servir para alguma coisa. Eu comecei pesquisando, loucamente, caí no Instituto Lyon Reconvexo. Assisti palestras do Dr. Ticani, assisti palestras de políticas públicas, assisti tudo que era palestra. E eu só falava disso. Gente, meus irmãos, eu brinco que eu tirei meus irmãos, que eles estavam dormindo no sarcófago deles lá, com a vidinha deles toda certinha, e eu falei, gente, sai daí que tem um monte de coisa acontecendo, porque a minha irmã tem
16 anos de acometimento, então você vê, de 16 anos para cá, né, olha quanta coisa evoluiu, né, remédio, possível cura, enfim, muita coisa aconteceu. Mas aí me deparei com a questão do remédio ser muito caro. A mesma pessoa que me levou, que me deu a referência para o Hospital São Paulo, ela pegou um engajamento, ela falou assim, você se importa se eu fizer uma campanha? Eu falei, não, porque naquele momento eu não tinha grana, a gente estava com salário reduzido, empresa. Então, assim, toda ajuda naquele momento era bem-vinda, né? E é tanto que eu falei assim, quando eu saí do ambulatório, que o doutor falou assim para mim, me deu um papel e falou assim, aquele papel que você não vê mais nada, né? Tudo embaçado. Ó, pode ir pro INSS, sua vida acabou. Ele não fala sua vida acabou, mas quando ele fala vai pro INSS, você fala... Eu falei, não, jamais, eu vou trabalhar, imagina, minha empresa tá lá, minhas gerentes contam comigo, imagina, nananã. E elas realmente falaram, Miri, a gente sabe da sua situação, que você tá... E eu falava para elas, gente, eu tô enxergando pouco, nananã e tal. Mas mesmo assim, eu fui até o fim, eu dei minha cara a tapa, eu não... eu não pensava em desistir. Em nenhum momento eu pensei, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Eu sempre quis enfrentar, né? É tanto que minha irmã ainda falou bem assim para mim nesse dia. Ele falou assim, você tá soprando machucado para ver se dói menos. Naquele momento, sim, era, né? Porque eu não sabia o que era. Quer dizer, eu sabia o que era, mas eu não sabia como lidar, Como né? lidar, né? Exatamente, porque você se vê de uma certa maneira, apesar de ter todo esse amparo, né, dos meus irmãos, lembrando que minha mãe também é a portadora, né, é a que transmite, a transmissora, e ela é uma mulher que convive com isso há 50 anos, é uma mulher que nunca baixou a cabeça para nada, ela nunca usou bengala, na época dela nem existia instituto de nada, era muito pior, assim, para ter informações, né, era muito mais precário, e ela sempre enfrentou de cabeça erguida, com dignidade, nunca permitiu que ninguém a passasse para trás, que ninguém a tirasse de coitadinha, de ceguinha, nada disso. A minha mãe, eu falo, as minhas maiores referências estão dentro da minha casa. Depois, as histórias das pessoas que ela vem para fazer diferença para a gente, né? Para acrescentar, eu digo que é para acrescentar. E não só a história de pessoas com Allion, né? No caso, com deficiência visual, mas também histórias de pessoas que portavam outras coisas. Eu tive nesse momento meu ali de se entender, né? Nossa, o que eu sou agora, como é que vai? Aquelas perguntas, como é que vai ser? E agora, né? Um rapaz que eu sempre cito ele foi um atleta de jiu-jitsu, né? E ele sofreu um acidente de moto e ele ficou tetraplégico. A história dele naquele momento, ela me fez entender que não importava o que eu tenho, não importava o que eu perdi. A minha vida não tinha acabado. É tanto que uma vez ele ainda brincou assim para mim, Mi, eu posso ser os seus olhos, você tem que ser a minha mão, você vai ter que me dar banho, brincando assim, né? E naquele momento eu entendi que, assim, não importa como o... Ai, que pena. Que pena. Eu posso fazer um adendo aqui enquanto ela não volta? A questão da bengala, assim, eu vi uma frase, eu vi uma pessoa falando que ela ama a bengala, eu já vi gente também falando isso com cadeira de rodas, porque é o que me permite viver, né? Uhum. E eu vi uma vez uma entrevista com pessoas com aquelas bolsas de colostomia, né? Assim, é um baita preconceito, né? Para quem não sabe, aquela bolsa de fezes, né? Que a pessoa tem que limpar e tal. E existe um baita preconceito, né? Enfim, não preciso ficar falando muito a respeito disso, mas pessoas lindas, pessoas jovens, mulheres que engravidaram, homens, e que falavam a mesma coisa, isso me permite viver, né? Então aceitaram isso, levaram e olharam sob um outro prisma. Né? É muito interessante quando a gente aceita isso e leva para um outro prisma, usando bengala ou não, né? Colocando o celular no rosto. Eu não me dou conta disso, eu me dou conta quando eu vejo outras pessoas com Yon. Então, assim, é muito interessante como a gente olha as coisas. Vai lá, Miriam. Voltei, deu uma caída aí, né, gente? Essa percepção faz toda a diferença para como a pessoa vai se desenvolver e vai aprender com o desafio que está posto para ela, né?
Sim, sim. Eu caí, eu não sei em que momento que eu parei, mas eu estava dizendo sobre a história fantástica desse rapaz, que assim como a Jusce, ele também foi atleta paralímpico, ele chegou a ganhar medalha lá em Dubai, acho que é esse mesmo, Dubai, e assim, naquele momento, a história dele foi assim, imprescindível para mim, porque eu entendi que assim, não importava o que eu fosse enfrentar, mas eu sabia, né, até mesmo com a vivência, né, com aquela experiência dele, que existia uma luz no fim do túnel, né? Aí foi quando eu falei assim, não, peraí, o esporte, eu adoro esporte, porque naquele momento, gente, depois da volta, da pandemia, que eu voltei a trabalhar, o que aconteceu? Como eu fiquei um bom período em casa e eu acabei perdendo, né? Porque a gente vai perdendo até que estaciona. Quando eu voltei ao trabalho, eu não enxergava nada, né? Eu estava naquele momento de só perder. Eu não enxergava estampa, eu não distinguia cor. Para atender os clientes era tipo assim, era uma coisa que às vezes eu paro e falo, como é que eu consegui fazer isso? E os meus amigos, que até tem alguém que está aqui comigo, falava assim para mim, não, você não vai desistir agora, você está louca? Imagina, você vai. E eles acreditavam em mim, minhas gerentes, mais do que eu mesma, porque naquele momento eu falava, como assim? Não tinha cabimento, sabe? Era uma coisa assim, não dá para explicar. Então, assim, eu enfrentei sim. Hoje eu falo, não sei como, mas deu certo. Mas só que eu me fui assim, foi ficando difícil, porque cada vez menos eu fui perdendo a capacidade de desenvolver aquilo que eu já sabia fazer, né? Até que a gente paga pela teimosia, e eu vou dizer que paga mesmo, porque eu caí do ônibus, me machuquei, eu quebrei o braço. Nossa. Se eu estivesse portando a bengala, talvez não, talvez sim, da meus irmãos, para aliviar minha culpa, falava assim, não se culpa, porque não tem como saber se é por conta da visão ou não, enfim. Até porque também, aonde eu caí, tinha assim meio que um buraco, a gente sabe que as calçadas são péssimas, o asfalto mal cuidado, tem tudo, na verdade é um conjunto de coisas, mas também não importa agora, né? Mas eu precisava desse acidente para entender que a minha vida podia ser muito boa, sim, fazendo outras coisas, né? Não sendo mais a vendedora do varejo, de moda. Eu poderia sim trabalhar com moda, eu poderia sim continuar sendo a mesma mulher, fashion, mas de forma diferente. Demorou um pouco para eu entender tudo isso, para me aceitar nessa, como eu digo, nessa nova eu. Por quê? Porque até então era o que eu sabia fazer, né? Era a minha vida era aquela loja. Eu ficava lá de domingo a domingo, né? Eu acho que eu tenho gerentes aqui que estão me assistindo que elas sabem como é a nossa vida. Então, como é que eu falava, como é que eu vou fazer outra coisa? O que eu vou fazer? Aí você se vê naquele momento. E agora, né? Mas então, depois que eu caí, quebrei o braço, aí depois que eu me reabilitei, porque também essas questões, né? Fisioterapia, pandemia, tudo ali. Eu tive uma professora de academia, de educação física, que ela caminhava comigo, a gente fazia as coisas, porque também não estava nada aberto, né? E ela nunca pegava a minha mão. Olha que interessante isso, ela não pegava a minha mão, só se ela visse que eu fosse cair. E ela sempre me motivou, ela falava assim, você vai conseguir, você vai conseguir. E é como eu tô falando, às vezes as pessoas acreditam mais na gente do que a gente mesma. Aí eu fui ganhando mobilidade, eu voltei a treinar, fui fazer, na verdade, minha reabilitação física, né? Primeiro na academia do que no instituto. Aí quando na fundação, quando eu fui para a fundação, eu fui até dispensada da fisioterapia, porque fiz lá o teste de equilíbrio, passei. Mas a importância da fundação, desses órgãos, né, que ele te traz a possibilidade de fazer tudo que você já fazia, porque imagina, a gente que é mulher, né, Valéria? Maquiagem, né, Fernanda? Maquiagem, como é que você vai se maquiar? E agora? São muitas questões, muitas questões. Os homens, né, meninos aí podem responder, como é que você se barbeia, tudo isso. Aí existe a terapia ocupacional, que vai desde passar um café, como montar o armário da tua casa, fazer os afazeres domésticos mesmo, que tudo isso muda. Imagina que você fazia de um jeito, daí você tem que fazer de outro, porque às vezes o jeito que você fazia
não é o melhor, porque naquela sua nova condição, aquilo ali é um perigo. Imagina se queimar, enfim, acidentes domésticos, né? Então, eu tive a oportunidade de reaprender tudo que eu já sabia fazer, tanto que agora eu estou voltando a maquiar, tudo tal. Eu fiquei um bom tempo sem me maquiar, porque primeiro que eu não sabia, né? Aí agora, então você não quer se ver, você não quer sair numa foto, eu meio que me escondia, não aparecia em rede social, e as pessoas me perguntam, nossa, tá acontecendo? Eu não queria falar nada para ninguém, porque cada um reage de uma forma, né? São as questões, cada um reage de uma forma. Tem gente que encara, assim, numa boa, vai lá e fala, nossa, eu tenho isso. Eu não, eu com 3 anos, agora que eu tô começando a falar ali, eu sempre postava lá alguma coisinha, compartilhava, mas nunca assim falando abertamente, olha, eu tive isso, eu tive aquilo, até porque a gente não quer lidar com aquela questão de tipo, ai, coitadinha, ai, não sei o quê, nossa, ai, que absurdo. Que cada um tem também uma forma de encarar. Não que eu me importe com o que as pessoas vão pensar, ai, nossa, isso, aquilo, aquilo outro, mas também, às vezes, a gente é melhor ficar de boa, assim, para não ouvir coisas desagradáveis, né? Porque nem todo mundo vai entender o que você quer transmitir naquele momento, né? Você está querendo levantar que tipo de bandeira, né? Hoje, a minha bandeira, sim, é do ativismo, para dizer que existe vida, sim, existe qualidade de vida, sim, você pode ser uma mulher bonita, sim, você pode se arrumar assim, você pode se maquiar, estou voltando a usar salto agora, que eu estou me sentindo mais confiante. Minha irmã falava, você vai voltar a usar salto, você vai voltar a andar de salto, e para a gente que é mulher, né, imagina, né, Alexandre, se já é difícil andar numa calçada com bengala, imagine de bengala de salto. Mas tem muitas mulheres, sim, que são deficientes visuais, que usam salto, que usam bengalas, são lindas. Então, eu acho que é tudo uma questão de aceitação, em primeiro lugar, lógico, né? Como você se vê, antes do que o que os outros me veem, como as pessoas me veem. Mas primeiro é como você se vê. Então, assim, hoje, depois disso tudo, né? Depois desses poucos 3 anos, que eu falo que é pouco, mas eu já vivenciei muita coisa. Então, eu posso dizer que sim, dá para você ter qualidade de vida, sim, dá para você projetar novas coisas, viver novas coisas, talvez até melhores do que se você não tivesse nada, porque quando a gente não tem nada, absolutamente nada, a gente fala, ah, tá tudo bem, eu faço isso, faço aquilo, e você nunca se propõe, se desafia a muita coisa, porque é tudo tão, né, tranquilo, você dá conta ali. Mas quando você precisa se superar, você fala, cara, e agora? Se eu não levantar daqui e não for ali ganhar meu pão, e enfrentar o metrô, e para pegar um ônibus, né? Tem todas essas questões ali. Então, você precisa desse enfrentamento, né? Não foi fácil, obviamente, eu contei com ajuda psicológica, eu fiz tratamento psicológico por 2 anos, e isso me ajudou muito a entender, aceitar essa nova condição, essa nova eu. Quando eu digo essa nova condição, essa nova eu, né? Essa nova perspectiva da minha vida. E por gostar muito de esporte, aí quando eu não estava mais fazendo nada, né? Porque daí eu parei de trabalhar, precisei parar por até questões de praxe, né? A empresa precisa te afastar naquele momento, tudo. Aí eu falei, cara, e agora, né? E aí eu lá na reabilitação, né, na academia, escutei, né? Porque a gente acaba tendo uma audição, né, Fernanda, Alexandre e Pedro, muito aguçada, né? Você escuta até o que não é para ouvir. Aí escutei o pessoal, não sei o que, corrida, nananã. Falei, corrida? Ah, tô dentro. Gente, imagina. Eu não tinha preparo físico para correr, né? Eu era mais assim uma entusiasta do que qualquer outra coisa. Eu fui numa corrida em prol do autismo, corri 5 km, não sei como, mas eu corri. Eu saí dali, e aí o pessoal falou assim, você vai ver só, você vai sair daí já... Eu saí de lá inscrita em outra corrida. E numa night run, 8K, a qual meu irmão já tinha participado de uma night run. Aí eu falei assim, e agora, né? Poxa, 8K? Eu falei, vou treinar. Aí eu treinei, corri uma corrida noturna. Foi incrível, porque a gente tem, não sei, os meninos aí podem me dizer, a gente tem a falsa impressão que enxerga melhor à noite. Então, assim, correr à noite foi maravilhoso. Eu posso dizer que foi uma das melhores experiências da minha vida. Depois, não satisfeita, eu corri de novo, acordei 4 da manhã,
coisa que eu admirava demais a minha gerente, e ainda falava assim, nossa, ela acorda às 5 da manhã para pedalar, que absurdo, mas eu admirava, achava o máximo. Nunca imaginei que eu ia acordar 4 da manhã na vida para correr, e ainda estava chovendo, e foi maravilhoso porque a gente passou pela Ponte Estaiada e, assim, foi a melhor corrida da minha vida, porque eu estava preparada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, assim, eu posso dizer que eu voei naquela corrida. E, assim, eu me auto-intitulo uma atleta, né? Uma para-atleta. Até brincava, assim, com o pessoal da academia. Eu vou para Paris, vocês vão ver só, não sei o quê. Brincando, mas, assim, o céu é o limite. Então, eu tô aqui para, né, essa fala toda, para dizer para todo mundo que está me ouvindo, tem alguma coisa ou não, que, assim, a limitação, que eu até gosto mais do termo limitação do que deficiência, desculpa, ela está muito mais dentro da nossa cabeça do que fisicamente falando, seja uma visão, um braço, uma perna, um joelho, né? Eu acho que muito mais é como você se encara, como você enfrenta, né? A maneira de enfrentar. Então, assim, lógico, não é flores. Não é todo dia que eu tô assim, eu brinco assim, não é todo dia que eu tô afim de vencer o mundo. Às vezes as pessoas falam, como é que você tá? Hoje eu não tô afim de vencer o mundo, tá tudo bem. Amanhã eu vou vencer o mundo, né? Mas isso não pode ser uma constante. Eu não quero vencer o mundo todo dia. Como assim? Então, assim, hoje, além da questão do esporte, né? Eu sou muito aquela que eu brinco assim, vou brigar, hoje eu tô afim de brigar. Por quê? Eu quero minha autonomia, eu quero chegar num banco, num estabelecimento que vai falar a senha. Eu não quero ter que ficar pedindo, lê aqui para mim essa senha. Não, eu quero ouvir. Eu já achei e falou assim, escuta, aqui não fala a senha? E aí eu fui pesquisar sobre leis, né? Acho que eu comentei já com a Valéria. Então, assim, acho que a gente, o deficiente visual, né? Ele tem que cada vez mais, como o Dr. Ticani falou, brigar pelos seus espaços, né? Brigar pelos seus direitos, porque ninguém vai fazer isso por você, né? A Valéria, que aqui é a nossa anfitriã, que ela não possui, ela tá aqui brigando por nós, mas se a gente, né, não vestir nossa camisa aqui e falar assim, olha, eu tenho Lyon, olha, eu tenho glaucoma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que a minha categoria, vamos dizer assim, precisa, né? Precisa de senha falada, precisa de bengala, precisa ter informação, o protocolo, como a gente fala, porque muitas das vezes, você chega no oftalmologista, você reclama aqui, olha, eu tô com isso, tô com aquilo. Ele não sabe nem para onde vai te encaminhar. Às vezes ele te passa por um setor que, né? Ou vai te mandar fazer uns exames. A minha irmã mesma, ela tomou e teve vários relatos, medicação que piorou. Então, assim, a desinformação, ela é, assim, perigosa, vamos dizer assim, né? Perigosa. Gente, é isso. A desinformação é extremamente danosa, né? E quando Exatamente. a gente lida com a Lyon, Valéria achou a palavra certa. Esses medicamentos que oferecem para a pessoa afetada pela Lyon antes do diagnóstico, elas podem comprometer o restante que ela teria de visão. Então, isso é muito sério, né? Ter esse protocolo estabelecido, que é uma das lutas do Instituto Lyon Reconvexo, especialmente essa conferência, ela tem esse caráter de sair com um protocolo embaixo do braço mesmo, provocando os municípios, provocando o governo federal, o Ministério da Saúde, a fazer valer esse protocolo. Porque nós tivemos aqui vários relatos, eles mesmos tomaram corticoide. Corticoide é uma das coisas mais prejudiciais. 7 meses, galera, já falei, mas só para lembrar, para quem não ouviu, né? 7 meses, é um absurdo. Exatamente. Quando eu falo que eu tomei 7 meses, né? Mas... É um absurdo ser exposto a algo tão violento em termos de efeitos colaterais, só para eliminar a possibilidade de ser alguma coisa. Isso é um crime. E agora que nós temos voz, que nós temos falas, que nós temos pessoas, né, engajadas por isso, não dá mais para dizer desconhecimento. Então, a gente tem que realmente precisar o que é Lyon, o que é neuropatia óptica hereditária de Leber, o que são as doenças mitocondriais, fazer com que isso caia na boca do povo, né? E o próprio povo começa a fazer uma provocação de falar, não, doutor, não vou tomar isso não, se for Lyon, eu tomo isso daí, piora o restinho que eu tenho, não vou tomar não. Então, porque meu corpo, minhas regras, isso vale para a saúde também, vale para tudo.
né? Então, a gente, com o Instituto Leon Reconvexo, estamos completando 5 anos. Ouvir você falar, Miriam, essa eu tive que segurar aqui várias vezes, porque eu estou emocionadíssima, porque a sua fala é a materialização do propósito do Instituto, da pessoa sair do médico e falar o que eu faço, vou jogar no Google e encontrar uma entrevista do Pedro, da Fernanda, do Alexandre, né, dos médicos, encontrar as conferências, encontrar a nega aqui falando também, levanta a cabeça, vamos embora, vamos continuar. Então, esse é o grande propósito do Instituto Leon Reconvexo, é deixar um material de socorro, é o nosso pronto-socorro. Você falou, né, pronto-socorro? É o nosso pronto-socorro Leon, né? Os primeiros contatos no Brasil que a pessoa pode ter com essa doença, com essa afetação, pode ser através do instituto ou pode ser através de uma pessoa que vai dizer, olha, se aposenta que a vida para você acabou. Eu peço a Deus, clamo que ela encontre sempre primeiro um instituto, que a vida não acabou, você é um todo, os olhos é uma parte, o seu nervo óptico é uma parte de você, mas Exatamente. tem toda uma Miriam, tem toda uma Fernanda, um Pedro, um Alexandre, para encher o mundo de coisas incríveis. Então, a gente não pode deixar com que um nervo óptico, que é um dos menores órgãos, né, que nós temos no corpo, paralise o restante do corpo, paralise a mente, paralise o propósito de vida, paralise a possibilidade de fazer levantar outras vidas. Isso é inaceitável. E assim, a gratidão imensa por você estar aqui conosco no canal. Nós vamos nos encaminhando para o final da live. Sim. Eu agradeço imensamente novamente, vou agradecer sempre. Está o convite aqui para sua irmã, para o seu irmão. Sim. Aqui no chat já disseram, tem que trazer os outros dois. Cadê os outros dois? Eu não sabia da afetação da sua mãe. Nós temos um grupo de mães, que é um grupo só tem mães e eu. Só tem mães. A minha mãe, ela tinha que estar nos dois grupos, ela então. tinha que estar nos dois grupos, exatamente. É uma pessoa importantíssima para fazer essa ponte, essa comunicação, essa transferência de informações. Está mais do que convidada. Maio é o mês das mães. Isso. Mãe da Miriam, como é o nome da sua mãe? Maria José. Que, aliás, fez aniversário amanhã, minha mãe. Ah, parabéns, querida. Essa é uma pessoa que dá gosto de falar feliz aniversário. Porque cada ano que ela está passando nessa terra, ela faz a diferença. Parabéns. Deus abençoe ricamente. E no mês das mães, pensa no assunto. Vem dar uma entrevista para nós. Eu tem já a Silvana também, que é uma mãezona lá do grupo. Essas aqui a gente já conhece, já é nova. Mas a Maria José é novidade, né, Silvana? A gente tem que trazer também. Mas eu já deixo aqui o meu boa noite, vou deixar com vocês todo o fechamento. A live é de vocês. Eu aqui sou vou manuseando o mouse, essa é a minha função. E ficar emocionada. Não é não, a sua função é juntar essa turma toda, imagina. Eu fico muito emocionada de ver meus amigos queridos serem tão potentes. Eu só agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês. Boa noite, semana que vem eu volto. Fernanda, seu boa noite. Pedro, seu boa noite. Alexandre, boa noite. E a finalização com a nossa amada Miriam. Bom, já que meu nome veio primeiro, então, boa noite, Miriam, Valéria, Alexandre, Pedro e todo mundo que está nos assistindo. A live hoje foi fantástica, né? Muitos temas aqui que foram trazidos e que foram excelentes, né? É a questão da vaidade, da beleza e da maternidade, né? Isso eu achei muito interessante ser trazido aqui, né? Às vezes a gente comenta do ceguinho, a imagem do ceguinho que fica em casa, do ceguinho feio, do ceguinho maltrapilho, e aqui a gente viu muita diferença. Os estereótipos, né? Os estereótipos, exatamente. Aqui a gente viu muita diferença, né? Muito o contrário disso. Mas, enfim, boa noite para vocês, foi tudo muito bom e até semana que vem. Dona Maria José, tá feito o convite, hein? Vou participar. Um beijo para todos e até semana que vem. É isso aí. Eu vou pegar um gancho em tudo que foi falado aqui, tentar não resumir, mas aproveitar tudo que foi dito para dizer que realmente a gente chegou num ponto que dá para perceber por essa live de hoje, essa live de hoje mostra bem que os pacientes, né, nós não estamos mais dispostos a tolerar essa situação de desconhecimento, de esquecimento, de falta de políticas públicas. Acabou, né? Chega, a gente está bem claro aqui,
a gente tem informações o suficiente para avançar, né, para progredir nesse país, para buscar mais qualidade de vida, então não tem mais por que ficar na inércia que nós estávamos, que já não estamos mais, né? Os projetos de lei que estão tramitando pelo país são prova disso, a conferência, a 5ª Conferência Leão Brasil, que vai ocorrer esse ano também é prova disso, e a gente vai seguir avançando cada vez mais, se Deus quiser, vamos só progredir de agora em diante. Então é isso, meu boa noite também para todo mundo, obrigado Miriam, Valéria, Fernanda, Alexandre, boa noite a todos e até mais, pessoal, até semana que vem. E só pegando o gancho aí da tua fala, Pedro, nós não somos parte invisível da população. Não somos, porque, inclusive, um dos dados do Instituto, né, que eu não vou falar aqui números porque eu não vou errar, mas existe uma grande parte da população mundial, não vou nem falar só Brasil, com algum tipo de deficiência visual, alguma afetação visual, que seja, né? É muito maior do que se imagina. Sim. E, assim, de verdade, a gente pouco se preocupa com fazer assim, exames de rotina. Mulher, principalmente, a gente faz exame de rotina periódico feminino, mas ninguém pensa, vou ficar fazendo exame de acompanhamento da visão. Ninguém faz. Uma coisa que ninguém pensa em fazer. A gente só vai realmente procurar o médico quando percebe alguma coisa anormal. Então, é um sentido tão importante que parece que não tem, está um pouco relegado ainda, infelizmente, né? Exatamente. Então, eu até queria deixar aqui um alerta pro meu público, né? Meu público, que eu brinco assim, eu só chamei aqui pessoas que me acompanharam, pessoas que trabalharam comigo, que me conhecem, né? Pessoas que realmente, assim, são muito importantes para mim. Elas me ajudaram direta ou indiretamente, por isso que elas estão aqui comigo. Tem meus familiares também que falei, turma, vamos entrar lá, não sei o quê. Porque, assim, não é uma questão só minha, não é só sobre mim, né? Como eu digo, eu não quero visibilidade para mim, eu quero visibilidade para um monte de gente que não tem nem a possibilidade de ter essas informações, por exemplo, que fica aí galgando. E eu não estou nem falando só na parte clínica, eu vou mais além, para conseguir conquistar um direito que é seu. Por exemplo, uma gratuidade de ônibus, né? De transporte público. Primeiro que as pessoas já ficam olhando torto para você porque falam assim, você não precisa, você pode pagar o ônibus. Eu posso pagar o ônibus, mas é meu direito. E uma vez eu vi uma moça, vou falar só rapidinho sobre isso, os direitos, né? Os nossos direitos. Por que usá-los? É para isso que eles estão aí, é para isso que existem as leis, né? A Valéria sabe muito bem sobre isso, política pública. Por que as pessoas brigam pelos direitos e aí a pessoa não quer usar? Aí a questão da meia entrada, né? Ela falou assim, mas eu posso pagar, eu não vou ficar passando por esse constrangimento. Ela ainda falou bem assim, mas espera aí, se eu não usar o meu direito, do que valeu toda a briga? Do que valeu todo esse movimento? Então é isso. A minha fala também vamos usar o nosso direito. Se a gente tem direito a um passe livre, a gratuidade no transporte público, qualquer um que for o nosso direito, vamos usar. Não é vergonha você não pagar o metrô, não é vergonha você utilizar uma vaga, exatamente. Então, assim, eu muitas das vezes fico com vergonha de usar a senha preferencial. Por quê? A primeira pergunta, por que a senhora está usando a senha preferencial? Né? A senhora não, nem me chamam de senhora, mas enfim. Olham para mim, me veem jovem, me vê bonita, não me vê com, né, um olho faltando, um negócio esbranquiçado. Acho que eu não tenho um direito, eu tenho. Muitas das vezes eu não utilizo esse direito, porque eu me sinto ali, desculpa o termo, roubando, mas eu não estou roubando nada, é meu direito, foi conquistado, caramba. Eu tenho que usar, né? E um alerta que eu vou deixar aqui, me perdoa, caso nem todo mundo tenha ou tenha conhecimento, ou alguém que aqui está assistindo, que conhece alguém que tem um problema e a pessoa não sabe, você pode incluir o CID no seu RG. E isso é um facilitador. Não sei o que você está usando aqui. É uma prova. Exatamente, porque às vezes eu não uso uma bengala, eu não porto uma informação de que eu tenho uma baixa visão ou eu tenho alguma coisa, que é um direito meu, é uma escolha minha, mas um RG, um simples RG que está ali identificando o CID, aquilo ali bem bonitinho, ele tem ali um bonequinho com um ceguinho, com uma bengala, tá? Agora eu posso falar ceguinho, tá? Então, assim, é uma informação muito importante. Então, assim, sempre eu saio de casa com o RG,
foi uma coisa, um direito conquistado, foi uma das informações novas que eu trouxe para os meus irmãos, e eu falo para vocês, usem os direitos de vocês. É para isso que existem as políticas públicas. Ai, política pública. Ai, política, eu não quero saber de política. Não, a política, ela está aí para o cidadão. Então, vamos fazer uso dela. E, assim, agradecer demais o convite de compartilhar, né, de dividir essa minha história com vocês. E agradecer demais quem veio aqui, que depois eu vou descobrir todo mundo que veio aqui me prestigiar e ver eu falar, né, de uma outra maneira, porque várias pessoas que me acompanharam desde o começo, pessoas que me conheciam, né, e que me ajudaram, né, de verdade, pegaram na minha mão e falaram, não, bora, você consegue, né, e hoje elas estão aqui para me ver que eu dei a volta por cima, eu superei, eu tenho muito mais para fazer, para conquistar novos planos, mas chegar até aqui, né, e poder falar assim hoje, gente, eu tenho Lyon sim, eu tenho baixa visão sim, eu enxergo menos, né, bem menos do que 80%, mas tá tudo bem comigo. Hoje eu posso dizer, tá tudo bem comigo, entendeu? E é isso. E agradecer o Instituto, né, que com esse trabalho maravilhoso de trazer essa informação, que ela é muito importante, muito importante. E, gente, não só para a pessoa, tá? Para os familiares também, a rede de apoio, porque às vezes eu já tinha meus familiares, mas e quem não tem na família? Como é que você trata? Como é que você lida? Né? Tem tudo isso. Não é só a pessoa afetada, a família também é afetada, né, de alguma maneira. E até para também, só para encerrar, a pessoa não precisa ficar reclusa dentro de casa. Não, ela pode ter uma vida social ativa. Ela pode sair, viajar, passear, né, ter outras possibilidades, outras perspectivas. Ela só não pode ficar bebendo porque o álcool e o tabaco não enfim, ele não é muito Não é aceitável. recomendável. Não é Devem ser evitados, recomendável. né? Recomendável, isso aí. Nós Vale temos ressaltar. palestras aqui explicando sobre isso, vamos maratonar o canal, explicando, né, isso aí. sobre os radicais livres e etc. Isso. Então, a Quem Miriam tiver a fez... oportunidade, né, Valéria, de assistir outras palestras também, né, até para informar Exato. aí, de repente, eu conheço alguém que tem alguma coisa, ou que estão, nossa, está começando a ter alguma coisa, não sabe o que é, até para as pessoas terem essa informação também, não sair tomando qualquer coisa. Hein? Perfeito. Tá obrigada, Miriam. Então, vamos deixar o Alexandre fazer o final da noite. Miriam, mais Sim. uma vez, obrigada pela sua fala. Eu Deus que te abençoe agradeço, gente. ricamente, multiplique seus anos de vida na Terra, que você Amém. continue essa força maravilhosa e possa viver com filha, com netos e bisnetos dando lição de vida. Eu desejo do meu coração para você. Boa Obrigada, noite, gente. obrigada. Obrigada mesmo. Alexandre, o boa noite final é seu, querido. Tenho a agradecer aqui por esse espaço, pela Miriam aqui ter ilustrado um pouco da sua história e da sua trajetória. E o importante desse espaço que a gente tem aqui a nível de informação, que a princípio, logo quando a pessoa é acometida, já vem logo aquela coisa na nossa cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer as coisas? Então, a partir desse espaço de formações aqui, a gente já tem um norte, já tem um ponto de partida para saber como levar as coisas. O que é muito importante você se espelhar em alguém que está passando por algo semelhante e parecido com você. Então, por isso que é muito importante esse espaço aqui, que a gente traz bastante pessoas de várias partes do Brasil, falando um pouco da sua história de vida e como está superando tudo isso. Eu só tenho a agradecer a todos, pela Fernanda aqui, a Valéria, o Pedro, a Miriam, e também lembrando aqui, um ótimo aniversário para a mãe da Miriam, que vai até aniversário amanhã. E tchau, tchau, uma ótima noite para todos. Valeu, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Um até beijo mais. E nos acompanhe nas redes sociais, que lá tem mais coisa boa.
Beijão, até mais. Sim. Isso aí. Até. Boa Valeu, noite, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.